Olá a todos! Vamos continuar o nosso projeto de lives com os alunos e essa é a segunda live desse projeto. Já fizemos uma live anterior que foi excelente para discutir sobre o início na advocacia, sobre a prática penal em alguns casos. Comentamos, por exemplo, caso de prisão preventiva e como o aluno atacou aquela prisão preventiva, conseguiu revogá-la. E hoje teremos mais uma live, e essa é muito interessante também, porque é com uma advogada que já tem mais experiência, que já tem, portanto, um conhecimento sobre a prática penal de vários anos, aluna do Plano Premium, aluna de vários cursos anteriormente, e eu vou enviar o convite para ela aqui agora. Antes disso, eu peço a vocês que cliquem ali no aviãozinho, enviem para o máximo de pessoas. Essa live, se tudo der certo dessa vez, será salva, e aí quem quiser ver poderá ver no Instagram, lá no YouTube. Mas mesmo assim eu peço que vocês enviem para as pessoas aqui pelo aviãozinho, porque aí mais pessoas participarão, mais pessoas poderão enviar mensagens, perguntas. Eu leio tudo enquanto estou falando, então fica bom que vocês participem bastante. Eu vou enviar aqui agora o convite para ela. Boa noite, Boa mestre. Tudo noite, bem? Tudo tudo tranquilo. certo? Hoje a nossa live será com a doutora Keile Isso Ferreira. É Keile mesmo. mesmo, não é? Keili, não. Isso. E, assim, eu me preocupo com isso o tempo todo porque todo mundo erra o meu nome. Evnis, Evines, ninguém fala Evinis, então eu sempre me preocupo na hora de perguntar também. Doutora Keile, qual é a sua área de atuação? Qual é a sua advocacia atual? Quero te Bem, conhecer vamos um lá. pouco. Boa noite a todos, né? Agradecendo aqui essa imensa, muito honrosa oportunidade. Bem, me formei em 2016 na UCDB. Antes do direito, eu tentei algumas outras áreas, demorei um pouco para chegar no direito, não cheguei a concluir outra faculdade, mas não foi de primeira escolha desse curso. E faculdade eu queria fazer concurso para perito judicial. Nunca quis outra espécie de concurso. E aí acabei me vendo no oitavo semestre, precisava trabalhar, decidi fazer o exame da ordem, adiantei monografia e já saí, colei grau já advogando, porque eu não tinha escolha, eu caí sem escolha e hoje eu fiquei por escolha. Porque eu sempre gostei de penal, mesmo quando eu almejava a questão do concurso. Só que eu não conseguia advogar em penal unicamente no início. A gente acaba pegando outras áreas, né? Enfim, eu consegui focar mais para o penal em 2019, mas trabalhar especificamente só com penal foi a partir de 2023. Aí eu montei minha sociedade, acabei findando a sociedade no início do ano passado e hoje a minha sociedade é unipessoal, né? Era individual, eu tenho parceria com outro colega, numa sala que nós dividimos. Hoje, com advocacia artesanal, né, com vários insights, várias ideias que eu venho acumulando com os tempos do curso. Eu acho que o primeiro curso que eu fiz com o senhor foi assim que foi lançado o curso de audiência criminal. Acho que foi o primeiro curso que eu me matriculei, é antigo. Era outro formato de gravação, enfim. E assim, eu sempre tirei alguma entrelinha, algum detalhe, aprendi muito, trago isso para a minha prática e hoje eu tenho, graças a Deus, eu consigo não escolher totalmente ainda os clientes, mas você já acaba começando a refinar um pouco mais ali a atuação, até para que você possa ter tempo de estudo orgânico e também se dedicar mais nos casos. Então, acho que de maneira apanhada é isso aí que a Keile trabalha hoje. Isso é interessante, a parte sobre não ter começado na área criminal. Na verdade, tudo aí é interessante e eu me identifico com várias coisas. Eu também não tinha a ideia de fazer direito logo de cara. Até a família falava, ó, faz medicina. E aí eu passei no vestibular de medicina, indo para fazer a matrícula, meu pai falou, você pode escolher o que você quiser, então vamos voltar. Eu falei, então vamos voltar, eu vou querer direito.
E aí não fiz a matrícula na Universidade de Medicina. Mas isso sobre iniciar em várias áreas e depois ir para o penal, ontem, acho que foi ontem, anteontem, eu postei o meu cartão de Eu visita vi. antigo, que várias pessoas viram aí, Talon Advogados. Aí a pergunta que eu mais recebi, ué, por que é geral? Por que é genérico? Por que não fala que é criminal? Porque no início eu não tinha essa visão também. Eu achava que daria para ser, digamos, como aqueles juristas de antigamente. Ah, o cara que atua, escreve sobre processo civil, atua no direito civil, direito penal, tributário e tal. E até por uma questão dupla de especialização para ter mais conhecimento e autoridade para conseguir prospectar, eu vi que não era esse o caminho. Qual foi o estalo assim para resolver ir para a área criminal exclusivamente? Ou já pretendia desde o início e aí depois que A conseguiu isso? matéria que eu sempre mais identifiquei e foi a que eu mais estudei desde a faculdade foi penal. Eu nunca pensei em trabalhar em qualquer outra área. Eu fiz a minha prova da OAB em penal, mantive ali os estudos, mas eu não conseguia solidificar ainda na questão criminal. O advogado que eu saí trabalhando da faculdade, ele tinha um cliente fixo que mexia com execução fiscal. Então, eu acabei caindo em tributário, que é uma área que eu sou totalmente avessa, só não é pior que trabalhista. Trabalhista é uma área que eu não me Previdenciário. identifico nada, mas fui ali. Falei, não, a hora vai chegar. Enquanto isso, eu vou amolando o machado, vou estudar. Eu prefiro estar pronta, ou pelo menos. A gente nunca está pronta, né? Mas pelo menos um pouco longe do início, um pouco mais avançado, e a oportunidade chegar e eu vou saber o que fazer, do que eu esperar a oportunidade chegar e aí correr atrás, né? E aí as oportunidades vão surgindo, às vezes um Exatamente. cliente que vem de uma questão civil, tinha alguma questão criminal, você começa a fazer, e graças a Deus as coisas foram se encaminhando, mas não foi muito fácil ficar só no penal. É, Não, isso não é fácil. Demora. Assim, o cliente, digamos, de direito civil é qualquer um aí. Qualquer um. Se você chegar para alguém hoje, a pessoa ou está se separando, ou precisa de pensão, quer discutir guarda, ou tem uma dívida a receber, uma dívida para questionar. Direito civil está aí. Todo mundo tem alguma questão civil. Mas o criminal não. Eu, por exemplo, agora, nesse ano, que eu fui me tornar vítima em um processo criminal. Até aí eu nunca tinha participado de processo criminal, a não ser como advogado ou defensor público. Então, nunca tive ocorrência contra mim, inquérito, processo. Ou seja, eu não seria um cliente de advogado criminalista. Então, tem essa dificuldade para prospectar o cliente penal, que não é tão fácil. Tanto que o meu primeiro cliente não pagante, que a sim. gente tem que fazer essa diferenciação, foi um caso de um cara que estava na Inglaterra, viu meu número na internet, ligou e perguntou porque ele tinha perdido o passaporte, e aí precisava Ah, saber para a segunda via, etc. Não pagou nada. E o primeiro caso que me pagaram foi uma questão de direito bancário, que eu fui lá no banco uhum. com a procuração para discutir o empréstimo que tinha sido feito. Só, então, demora realmente para pegar clientes na área criminal. E aí, duas perguntas que eu te faço agora. Primeiro, quais são os casos que mais aparecem? Qual tipo de crime? Segundo, como esses casos aparecem? Como você trabalha a prospecção de clientes? Eu lembro da última live que você fez, né? Essa dúvida, né? Sobre mais ou menos se é nichado a questão dos crimes. Aqui, pelo menos, né? O que aparece no meu perfil de cliente é tráfico de drogas, violência doméstica, né? É praticamente assim, a chance de ser, quando a pessoa entra em contato, eu acho que 50% de ser um desses dois. E aí a outra fração fica entre possibilidades de outros crimes. Mas geralmente, aqui a gente é uma capital, mas aqui tem áreas de interior. Então aqui o pessoal, todo mundo se conhece, né? É pequeno, é uma cidade grande, mas é pequena. Então funciona bastante a indicação. Acaba sendo ainda por indicação. É lógico que tem marketing digital,
né? O pessoal é bem assim, hoje todo mundo, os advogados se conhecem, já aqui de Mato Grosso do Sul já fazem bastante a produção de conteúdo digital, mas ainda, para o meu dia a dia, assim, ainda é bastante indicação. Ou do próprio cliente, né? Você vai no presídio, o cliente que está do lado, ele vê o advogado dando atenção, ele se interessa, pede o contato, ou algum colega que não atue ou não queira mais atuar no criminal, estou mudando para outra área, e ele fala, olha, eu não mexo especificamente, mas eu tenho parceria, e aí nós fechamos parcerias com esse colega. Essa parte sobre o tipo de processo que surge, o tipo de crime, eu estou perguntando isso nas lives, mas a real é que não tem uma regra muito clara. Depende da época. Eu me lembro, por exemplo, teve um momento, foi acho que no início desse ano, no final do ano passado, que eu recebi uns 5, 6 contatos seguidos de revisão criminal. E aí eu descobri, na verdade, o João me mandou uma mensagem falando que estava na novela. Acho que da Record, uma coisa assim. Apenas por estar na novela da Record, as pessoas pensaram, poxa, eu vou atrás de uma revisão criminal. E aí eu recebi as mensagens sobre isso. E agora, recentemente, acho que eu até falei isso num vídeo do curso, eu cheguei a receber 7 contatos seguidos sobre estupro, de réus de estupro. 7 seguidos, não teve no meio um que era ameaça, um que era lesão, homicídio, nada. E aí, naquele momento, a gente fica pensando, poxa, só está aparecendo isso? O que aconteceu? Será que, enfim, teve alguma onda desse tipo de crime? Mas não, são as coincidências que muitas vezes aparecem também. Que não é uma coisa tão organizada quanto a gente pensa. E eu vi que a doutora faz É, jiu-jitsu, é eu isso? gosto. Pratico aí. A gente vai lá para poder esparecer as ideias. Eu comecei, eu já tinha feito capoeira no passado, muito tempo, e recentemente eu comecei a fazer também Muay Thai e boxe. E interessante relacionar isso com a advocacia. Eu acho que tem tudo a ver, tudo a ver. Eu, por muito tempo, resisti a essa ideia de luta, preferia musculação e tal, mas tem tudo a ver pela questão da disciplina e da prática. Quando a gente fala em conseguir a memória muscular, por exemplo, isso é a experiência do advogado, é a mesma coisa. Hoje, por exemplo, eu tinha ido aqui na academia e fiquei dando socos lá. Botei a luva e tal, fiquei dando socos. E uma coisa que o meu professor fala, o Luciano de Paula, ele é campeão brasileiro de Muay Thai, ele fala bastante, bota força, força. Porque se eu descuidar, eu não me lembro de dar o golpe com força. Para agora, nesse momento, é uma coisa que tem que ser intencional. Eu tenho que ter a intenção de bater rápido e tenho que ter a intenção de botar força em cada golpe. Se distrair um pouco, tem um golpe que não tem força. Isso é na advocacia também. Na advocacia, quem está começando tem que fazer tudo com intenção. Demora para você pegar a prática de, por exemplo, chega na sala de audiência, já sabe o que falar, já sabe onde se sentar. Claro, muitas audiências estão sendo virtuais, ainda bem, eu prefiro audiência virtual para pegar caso de qualquer lugar do Brasil, mas as audiências presenciais, o advogado que já tem uma experiência, trata aquilo ali como uma coisa do dia. O advogado que vai fazer aquilo pela primeira vez tem aquela dificuldade, onde eu me sento, tem que o tempo todo ficar com a intenção de perceber o que está acontecendo ali. E como foi essa escalada na sua advocacia? Daquele momento em que não tinha prática até hoje em que já tem um bom tempo de prática. As dificuldades do início da prática. Só fazendo um link em relação à luta, antes de eu responder a pergunta do senhor, eu gosto bastante, né? Claro. Já tem uns 6, 7 anos que eu pratico jiu-jitsu. Eu iniciei como um hobby, né? O meu deserto mental, né? E o que eu gosto é justamente, no jiu-jitsu a gente trabalha muitas posições de desconforto e pressão. E aquilo ali faz a gente, mesmo no momento de pressão, você está quase não conseguindo respirar,
você ainda tem um pouco de lucidez para agir com calma e estrategicamente. Então, eu gosto de trazer isso para a advocacia, porque tem horas, sim, que a gente fica mais acalorado, né? Eu estou iniciando no júri, então a gente tem que ter esse controle emocional. O plenário ali ele é muito importante o tempo inteiro, inclusive quando a defesa não está falando também é importante. E então eu gosto de fazer esse link, tentar trazer essa ideia de um pouco de controle emocional da luta para dentro do dia a dia. Em relação a escalonar a questão da prática, é lógico, inicialmente a gente faz alguns trabalhos, principalmente revogação de prisão preventiva, às vezes você cobra muito pouco ou cobra quase nada, mas a partir dali eu fui tendo algumas ideias de participar de grupos aqui do grupo dos criminalistas, tentar fazer um network, se oferecer para poder participar de aprendizado com pessoas mais experientes. Né? Tem um colega aqui do nosso estado, o João Ricardo, que ele faz júris nacionalmente. Ele estava aí agora. Ele comentou aqui Em agora. 2020, acho que foi na época da pandemia, eu acabei entrando em contato com ele e falei, olha, João Ricardo, se você me permitir, eu quero acompanhar seus júris como estagiário mesmo, não tem um problema nenhum quanto a essa posição que eu quero aprender. Por quê? Júri não vão procurar o menos ali que tenha menos tempo de experiência. E aí foi uma forma, acompanhei ele muito júri, acho que uns 10, 12 júris acompanhei com o João Ricardo. Foi uma experiência muito bacana, porque você pega desde o início ali de limpar o processo, catalogar, selecionar o que é importante, extrair a tese, raciocinar, treinar plenário. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito e que me trouxe experiência não só para o júri. Lógico que eu estou engatinhando no júri, mas essa experiência de esmiuçar o processo, eu acabei trazendo também para as audiências. Quando eu pego um processo hoje para analisar, esse tato com analisar processo de júri me ajuda também a analisar, já passar um orçamento para que aquilo seja de uma forma rápida para o cliente, eficaz, que não seja um valor que não vai me remunerar de maneira justa e, ao mesmo tempo, eu consigo dar atenção e manter uma rotina de estudos. Né? Nem todos os dias eu consigo, mas todos os dias eu tento, nem que seja um pouco. E estamos aí na luta. Mas essa daí é uma das formas que eu sempre falo para adquirir experiência. Você está começando. Primeiro que a gente tem que colocar uma pontuação aqui. Sabe esse papo que muitas vezes falam, tal coisa não é para aventureiro, júri não é para aventureiro, área criminal não é para aventureiro. Concordo com isso. Agora, é para quem está disposto a aprender. E todo mundo vai ter que fazer. Em algum momento, a primeira audiência, o primeiro júri, a primeira sustentação oral, todo mundo vai ter que fazer. Ninguém vai começou na advocacia hoje, no dia seguinte já tem 20 júris. Não é assim. Tem que fazer os 19 para chegar no 20º. E há certo preconceito com quem está iniciando. Com aquela ideia de que está começando agora, não sabe, nem tenta. Nem tenta. Eu discordo disso. O João Ricardo, ele é um excelente professor e ele passa uma segurança. Ele digamos, ele é impositivo. Ele não hesita. Ele não tem aquela insegurança. Ele sabe o que tem que falar, fala ali com a firmeza e deu. Que isso é importante para passar para quem está começando. Porque o advogado que está começando, ele tem que perceber que em algum momento vai ter que ser assim. Vai ter que ter essa segurança para falar. E aí, outras formas que eu sempre falei para adquirir experiência por exemplo, ser advogado dativo. Mas advogado dativo sério. Não é advogado dativo, porque tem uma visão também de que esse processo eu estou atuando como dativo. Então, não precisa tanta coisa. Bom, não é assim que funciona. Não tem. Eu até estou escrevendo um livro sobre defesa penal e eu estou dizendo não tem nenhum tipo de defesa autorizada a ser pior que a outra. Nem defensoria pública, nem advogado que pagou mais, que pagou menos, advogado que atua como dativo. Não existe isso. Pegou um processo,
tem que trabalhar de forma séria. E aí, é sobre isso que eu quero perguntar a próxima coisa. O que você faz quando pega um processo? Acabou de falar aí que a partir dos júris aprendeu a trabalhar os casos, mas pegou o processo, não tem discussão mais de honorário, já está certo, foi combinado, foi pago e tal. Agora é começar a trabalhar. Qual é a sua linha de trabalho? Bem, uma das primeiras coisas que eu tento me aprofundar todos os dias, a primeira coisa que eu olho é a questão de prescrição. A prescrição, às vezes eu olho até antes da tipicidade. Se tiver na tipicidade errada que colocaram, mas tem chance de prescrição, a gente vai trabalhar da forma como está lá no processo. Então, assim, prescrição, nulidade, né? Nulidade eu procuro, assim, sempre, eu preciso achar uma preliminar. É difícil uma resposta à acusação que eu não trabalho alguma preliminar, alguma questão. Já que o mérito a gente geralmente não desgasta na resposta à acusação. E, lógico, o risco, né, para o cliente, né, a questão da pena, que nem você estava falando segunda-feira, isso é muito importante. A preocupação do cliente, às vezes, não é responder o processo. Ele quer saber se ele vai ficar no fechado. O desespero dele está no fechado. Então, assim, você avaliar, né, hoje tem a questão da NPP, verificar se para ele, na prática, valeria a pena, porque às vezes também não vale por causa do dever de ressarcir, ainda mais se o cliente tiver condições. E de confessar também, né? Essa resolução nova do CNMP, a confissão vai ser utilizada. Tem que pensar muito E bem a agora. confissão, na questão da NPP, o que traz uma preocupação também é quando, vamos supor, tem dois réus envolvidos. Para um, ele, no mesmo caso, no mesmo tipo que colocaram, um atende NPP, o outro não. Beleza, esse aqui confessa. E aí eles querem arrolar esse que confessou aqui como testemunha lá naquele processo. Então, assim, às vezes não compensa, né? Então, não é porque parece muito bom, não vai virar processo. E se de repente, se você vê que seu cliente tem alguma chance em outro desfecho, talvez a NPP possa não ser o melhor caminho. Mas, lógico, o cliente que vai decidir o risco que ele quer sofrer. Então, praticamente, prescrição, nulidade. Aí, lógico, depois a gente vai imaginar a tipicidade, já para poder pensar em alguma coisa, para instrução e julgamento. Então, assim, eu acho que a gente consegue fechar a ideia total do que a gente quer no processo, a estratégia nas alegações, que a partir que coletou na instrução, põe na balança, fala bem, vai dar para seguir o que eu estava pensando nisso daqui. E assim, eu consumo todos os dias conteúdo da área, porque assim, eu consigo ter mais criatividade para os casos, né? E tentando ser melhor 0,1% todos os dias, professor. Não é fácil, o conteúdo é vasto, é muita coisa, mas eu acho que se fosse fazer um apanhado, você está falando a questão do dativo, só para eu concluir, tinham colegas que eram dativos em outros estados. Eu me inscrevi como dativo quando eu saí da faculdade, mas aqui a defensoria é muito atuante, a defensoria é muito bem estruturada, então eu não tive essa oportunidade, mas eu fui atrás. E aí esses colegas falaram, aquele, eu não advogo na área criminal, mas estou fazendo dativo, você não quer me ajudar? E era uma oportunidade de eu aprender com esse processo. E se eu não estou recebendo do cliente porque ele não está me pagando, ou eu cobrei mal, isso é um problema meu. Então, aquilo que está dentro do meu prazo, eu vou entregar da melhor forma. Primeiro, porque é a liberdade dele, ou os antecedentes dele. Segundo, é o meu nome. Eu também não tenho ninguém, sou a primeira advogada da família. Então, assim, ou eu zelo pelo meu nome, ou ninguém vai zelar. Então, essa questão aí, se eu tivesse um dativo, como tem alguns casos que a gente acaba, às vezes nem cobra, porque você vê uma situação tão ilegal ali, está tão estampada, e você vê que a pessoa gostaria de poder te pagar, mas não está conseguindo naquele momento, você vai lá e faz. Porque senão a oportunidade passa e talvez outro não vai ter o mesmo engajamento. Então é mais ou menos assim que eu enxergo a advocacia criminal. Quando você falou sobre a quantidade de coisas para estudar, eu me lembrei da época em que eu fazia concurso e do que eu pensava para a advocacia.
fazia concurso, digamos, a prova que teve mais disciplinas que eu passei foi a de juiz do Distrito Federal. Tinha lá, acho que umas 16 disciplinas diferentes. Então, imagine, você está estudando todo dia, civil, processo penal, administrativo e tal, e ainda vem direitos humanos, tributário, não sei o quê. E eu pensava o seguinte, se eu fosse especialista em uma área só, como eu conseguiria aprofundar muito mais? Deixaria de ficar naquele, digamos, no oceano de um palmo para ter, enfim, um copo d'água, pequeno ali, uma pequena área, mas muito profunda. E aí a gente vai para a advocacia e vê que não é tão bem assim, que não tem o mesmo tempo para estudar que um concurseiro. Você vai receber uma mensagem no meio da noite com uma questão urgente, que você vai programar que de tal hora até tal hora vai estudar, vai fazer alguma coisa, e vai ser justamente 3 minutos antes desse horário que vai receber uma mensagem dizendo, ó, me procuraram aqui, fui chamado para a delegacia, fui chamar para não sei o que, deu tal coisa aqui, acho que saiu a decisão. E aí muda totalmente a sua rotina. Hoje, qual é a sua dificuldade quanto a esse planejamento? De ter essa dificuldade de organizar as atividades, porque a cada momento é uma coisa nova na advocacia, é um novo chamado. Até o meu parceiro da advocacia criminal estava aqui agora há pouco, o Dr. Caio. Ele acaba fazendo mais a parte externa, né, das nossas parcerias, né? Presídio, audiências não tão complexas, se for complexa, nós fazemos nós dois juntos, tá? Eu acabo ficando mais com a parte processual, a parte da gestão do prazo, documentação de cliente, juntar prova, fazer peça e tal. Só que chega um certo momento que você também tem que estar no externo, ainda mais para um escritório pequeno, que não tem como você delegar certas funções. É você para fazer e você, né? Então, eu acho que, para mim, a maior dificuldade, ao mesmo tempo que facilita, que é a tecnologia, ela também prejudica muito a concentração, o foco. O senhor sabe, a gente está ali, às vezes, numa tese, está vindo, está fluindo, vem uma ideia, um WhatsApp, e você sabe que se você não responder aquele momento, você vai acabar esquecendo por causa da quantidade. Então, assim, às vezes, quando eu tenho um prazo muito importante, eu silencio o WhatsApp. Se for urgente, meu celular está sempre ligado, 24 horas, eu não desligo meu celular. Mas mensagem, eu acho que hoje o WhatsApp, além, lógico, da quantidade de atos na advocacia, né, que a gente tem que fazer, é tudo muito manual. Que nem eu estava vendo no seu capítulo do livro, que a defensoria, não estou aqui desmerecendo de forma alguma, que é isso. Estou falando que só é uma sistemática diferente. A defensoria ela vai receber a carga do processo, o Ministério Público ele vai receber a carga. O advogado quiser movimentar, ele vai ter que ir lá na beira da bancada do cartório. Ele vai ter que ir lá, olha, eu quero essa cópia integral dessa prova. Desse jeito que está, só o resumo aqui não me serve. Então, esse dia a dia personalíssimo nosso, ele suga um pouco. Então, isso acaba... Mas você vai ter que equilibrar, porque tem que ir e tem que ficar organizado, não pode perder prazo. O advogado, comparando assim com a defensoria pública, o advogado tem várias comarcas para atender. O advogado não... Vamos pegar aí locais que ainda estão fazendo audiências presenciais. O advogado faz uma audiência aqui, pode ser que daqui a 2 horas ele tenha uma outra audiência a 50 quilômetros. Pode ser que daqui a pouco ele tenha que ir numa delegacia 80 quilômetros para lá. O advogado... E aqui não é diminuindo ninguém, falando que é mais difícil ou mais fácil, porque cada um tem suas dificuldades. O defensor público normalmente vai trabalhar muito mais que um advogado em quantidade de processo. E assim, o advogado que um dia trabalhar a mesma coisa que a defensoria, cobrando honorários da tabela da OAB, não precisa fazer mais nada na vida. Trabalha um mês e acabou, não precisa trabalhar mais o resto da vida. Mas o advogado tem esse deslocamento para fazer as coisas. Vai no presídio ali, vai no outro presídio lá. O defensor público tem
uma concentração dos atos no mesmo lugar. Às vezes tem uma substituição, uma acumulação em outra cidade, tem que ir lá cuidar também. Mas normalmente vai atender um presídio, vai ser aquele presídio daquela comarca. Não vai ter risco de ter uma audiência 2 horas ali e outra audiência 3 horas em outro lugar. Não. A audiência 3 horas vai ser ali, no máximo em outra vara. No máximo em outra vara, mas no mesmo fórum, na mesma comarca. Isso é uma das coisas que dificulta para quem entra na advocacia achar que não tem uma rotina exaustiva. Achar que hoje estão vendendo muito a advocacia fofinha, a advocacia glamourizada, gourmet e tal. Não é nada disso. Não é nada disso. Ah, eu vou entrar na advocacia e vou ficar o dia inteiro bem arrumado. Tal. Cara, chega uma hora que você vai peticionar, você quer tirar a roupa, botar um pijama, quer botar uma roupa folgada, não dá para ficar ali peticionando assim, porque não aguenta mais. E agora sobre o ANPP, isso aí eu achei muito legal o que você falou, porque o ANPP está virando uma delação premiada. Estão tentando transformar o ANPP numa delação premiada. Então, só vou ler aqui rapidamente duas partes dessa nova resolução do CNMP sobre o ANPP. Ó, o artigo 18D diz: celebração do ANPP não impede que o beneficiário seja chamado para prestar declaração em juízo sobre as imputações deduzidas em desfavor dos corréus, respeitadas as regras próprias da chamada de corréu. Tá. Olha o que o MP quer. O MP, primeiro que o ANPP surgiu por uma pressão do MP para ter uma confissão. Não estou dizendo que o ANPP foi criado pelo MP, apesar de ter a resolução anterior ao CPP, mas a ideia de confissão é, obviamente, o interesse do Ministério Público. E não basta só confessar. Agora tem que imputar ao outro, ir lá. E quando fala isso, regras próprias da chamada de corréu. O que o advogado vai orientar o cliente? Vai falar, então, que, como réu, ele pode ficar em silêncio. Veja, é uma confusão que criam para o advogado orientar o cliente sobre ir testemunhar, sendo um réu que está cumprindo a NPP, sendo que se descumprir, vai voltar, vai continuar a persecução criminal, pode ser condenado, porque já confessou, a confissão de alguma forma vai pesar, e ainda sendo chamado para falar contra o outro réu, e aquilo que ele vai falar poderá ser utilizado contra ele também. Então, como você vê hoje, principalmente na sua atuação aí, o Ministério Público parece que tem, de fato, um punitivismo no processo, ou isso é uma invenção de alguns? Pergunta capciosa. É. Senhor, essa questão da NPP, essa delação paga, né? Esse exemplo aí do Correio, eu acho que viola o direito de não produzir provas contra si mesmo 2 vezes, né? Porque viola na condição de corréu e viola na condição de testemunha, né? Porque também já tem julgado que nem a testemunha que é obrigada a falar a verdade, ela tem que ser obrigada a falar o que ela vai produzir contra ela, né? Então, assim, E ainda teve que confessar antes, é né? uma Para ter o violação ao quadrado ou ao cubo, Então né? Mas essa questão da NPP, o que eu vejo, pelo menos a gente não costuma celebrar muitos acordos aqui, pelo menos nos clientes que chegam até nós, às vezes até existe a possibilidade de acordo, a gente até insiste isso na resposta e às vezes não é concedido pelo fato de ter lá um registro em andamento, porque não seria necessário para reprovabilidade, enfim. Mas eu vejo muito delicada essa questão do NPP. Desde quando foi lançado, eu comprei um livro do Thiago Buni, aqui do Estado, sobre a
as modificações Excelente ali do advogado. anticrime. E tem um capítulo só de NPP. E a primeira preocupação dele foi com a confissão, porque é uma confissão que ela vai ficar solta nesse NPP, que é um processo à parte, e qual é o. Por que eu sou obrigado a confessar circunstancialmente? Eu não poderia fazer uma confissão qualificada, por exemplo, apresentando alguma justificativa. Eles não querem, eles querem uma confissão narrando o que fiz, que estava comigo, era minha, droga. Então, eu vejo assim, ficou muito arbitrária a forma como ficou colocado, confissão circunstancial, porque isso tira da defesa uma forma de lapidar essa confissão para não ser tão prejudicial, porque ela já vai ser prejudicial só por existir. Estou confessando parte do fato. Mas ela ter que ser da forma como é exigida é complicado. E outra, às vezes é um bem que nem a gente teve um NPP no caso de arma aqui. Tudo bem, era uma pistola, uma Glock, não é uma arma barata, a gente sabe. Mas a questão de fazer o acordo só foi feito o acordo quando se pagou praticamente o valor de mercado dessa arma. Está sendo pago as parcelas. Então, aquela questão. É um cliente que talvez tenha risco de ter algum outro processo, você se vê, bem, é melhor fazer. Né? Pelo menos não vai ser um histórico a mais. Só que o problema do reembolso aí, dessa exigência pecuniária, somado à confissão circunstancial, eu acho bastante delicado. Né? Ainda mais, eu acho que foi num dos cursos, num dos. É que até na academia, quando eu estou, eu fico ouvindo as suas aulas, talvez eu não gravo onde elas estão. Mas eu acho que foi num curso no aula do senhor. Falando sobre o risco da confissão da NPP quando é um crime contra a administração pública. Porque isso pode gerar, sim, um problema, um reflexo para ele na parte da responsabilização administrativa. Né? Então, assim, a NPP é aquela questão. Não tem para onde correr, vale a pena, não tem nada nesse processo. Se o cliente quiser esse risco, a gente avisa a questão da confissão e faz. Mas, assim, é bem delicado. Porque se descumprir, tropeçou, a coisa retoma toda e o cliente vai achar que, pô, mas você falou que eu podia confessar, olha aí o que está dando agora. Né? Então, é algo que tem que ser feito de maneira muito cautelosa. Uma coisa que eu sempre falo no curso, eu acho que eu já falei isso várias vezes, é avaliar se tem potencial de condenação. E às vezes a avaliação desse potencial de condenação, e aí eu estou falando para tudo, transação, suspensão, a NPP, você pode avaliar isso concretamente tentando atacar a investigação. As pessoas às vezes se esquecem que dá para tentar trancar inquérito policial, dá para tentar trancar termo circunstanciado. Termo circunstanciado, na verdade, a lei 9.099 até fala que será oferecida, os direitos serão oferecidos quando não for caso de arquivamento. Por quê? Porque se for caso de arquivamento, não vai oferecer transação penal. Ora, caso contrário, não, é caso de arquivamento porque o investigado não praticou um crime. Mas mesmo assim ele tem que cumprir uma transação penal, não tem sentido. E eu tive um caso recentemente, eu até postei sobre isso, que foi aqui no Paraná, um cliente médico que aceitou, ele rejeitou a transação penal, aceitou suspensão condicional do processo, que não é uma coisa habitual, porque sabemos Uhum. que o melhor é a transação. Passar para a suspensão, que você vai fazer a mesma coisa e ainda tem que respeitar 2 anos, não é a melhor ideia. E começou a cumprir. E aí ele nos procurou e a gente viu, na verdade, o fato era atípico. Simplesmente atípico. Ele estava cumprindo suspensão condicional do processo por um fato atípico e que não tinha nem recebimento da denúncia. Tinha nem Ou processo. seja, ele pegou a suspensão condicional do... Suspensão condicional do quê? Porque de processo não tinha o recebimento da denúncia, e aí a juíza rejeitou a denúncia e mandou devolver o que ele pagou. Mas olha como é importante. Isso que você falou é crucial. A gente tem que entender muito bem a estratégia. Tem cliente que você pode falar, olha,
eu acho que vai acontecer uma condenação e pelo que eu vejo, você não vai praticar mais fácil, é uma coisa muito isolada, muito específica. Vale a pena aceitar qualquer coisa, qualquer direito ali. Agora, tem cliente que, se aceitar algum desses direitos, vai ter problema porque depois pode vir um novo processo, revogar o direito e ainda responder pelo outro sem Fora ter que ele esse já direito. pagou, né? É uma coisa que. Na NPP. Fora que ele já pagou na Oi? NPP. Exatamente. E, e essa ideia é fundamental para quem atua na advocacia perceber as estratégias. Pegando aqui o Alexandre Moraes da Rosa, perceber os jogos. Quais são os jogos jogados aqui? E como você vai jogar? Para isso você tem que ter uma intenção. Muitas das vezes, a intenção é causar o mínimo possível de prejuízo para o cliente. Vai ter um prejuízo. Vai ter. Pode ser até caso de absolvição, mas vai ter o prejuízo de sofrer com o processo até lá. E aí eu te pergunto, realizando uma defesa no processo, como você avalia as provas? Isso é uma coisa até que eu falei no curso recente. Um dos últimos conjuntos de vídeos foi sobre como provar. Eu falo quantidade, qualidade, variedade de provas. Como você avalia as provas para saber esse caso é melhor isso, esse caso é melhor aquilo? Alguém comentou ali falta de justa causa. Até para negociar, a gente tem que negociar de alguma forma. Se não é negociar para uma transação, uma suspensão, um ANPP, pode ser para uma confissão, para diminuir a pena. Como você avalia as provas e quais são as provas mais utilizadas nos processos que você atua, sem ser prova testemunhal, que isso daí não conta, né? Prova Prova testemunhal é em testemunhal, todo e também caso. a prova testemunhal é uma caixinha de surpresa, né? Nunca ela sai conforme você acha que vai sair, né? Na audiência, às vezes sai um plus bom e às vezes sai um plus muito ruim, né? Mas pegando aqui a questão de tráfico, né? Porque assim, Maria da Penha é muito difícil a gente avaliar a questão da prova porque tem um peso muito grande para você desconstruir a credibilidade da fala da vítima. Não estou falando que a vítima não merece proteção, mas descredibilizar o que ela está atribuindo é mais difícil. Nosso tribunal, aqui PJMS, ele é bastante conservador. Crime sexual, crime de trânsito e tráfico de drogas, né? Crime contra a mulher e tal. Mas no tráfico de drogas, quando o laudo, praticamente todos os processos têm laudo. Eu nunca me deparei com um processo que não tinha laudo preliminar e laudo final. Então aqui a perícia é extremamente organizada. Então o laudo tem. Quebra de cadeia de custódia. Aqui, às vezes acontece de não ter a custódia no processo, não se sabe onde foi parar, lacre, e a gente tenta essa nulidade, mas aqui costuma não ser acolhida. Tem que tentar subir STJ. Então, se o cliente ele não tem algo que ele possa demonstrar que aquela invasão foi ilícita, ele não consentiu, ele nem estava lá no imóvel, a gente está com um caso assim. Pegaram o entregador falou, eu peguei de tal lugar. Foram em tal lugar, não tinha ninguém em tal lugar, entraram, pegaram mais droga e foram atrás do dono. Então, assim, se a gente não tem imagens para demonstrar, fica a fé pública de que houve ali um consentimento de quem estava lá. Só que essas declarações de consentimento, elas nunca estão no processo. Elas são relatadas verbalmente dentro do relato do registro policial, aquele boletim interno. Então, assim, a gente trabalha essas teses para tentar STJ. Nosso tribunal não costuma acolher nulidade. Mas mesmo assim a gente trabalha, porque se eu consigo enfraquecer essa apreensão, demonstrar que não tem dedicação, vínculo, porque isso eles pedem às vezes condenação com associação, mas não tem nada que demonstre associação. Então você já vai começando a enfraquecer, você vai tendo um trunfo, vou começando a enfraquecer a ideia. Quando chega na sentença, você não consegue questão da nulidade, mas você consegue uma absolvição por falta de provas, né? Então, geralmente, né, a gente
gente discute um pouco nesse sentido. Agora, quando se trata de prova documental, estelionato, verificar se realmente ali tudo aquilo que está no fato típico, se está descrito, se tem provas, porque isso não é só descrever, eu tenho que demonstrar quando que a vítima entregou voluntariamente, se não tinha algum negócio por trás, às vezes tem alguma negociação por trás que a pessoa se viu insatisfeita e falou estelionato. Então é mais ou menos isso. Não tem eu não consigo didaticamente falar para o senhor uma fórmula pronta. Depende de cada caso. Né? Tem casos que você vai ter mais chances de prova, tem casos que você vai ter só uma, mas às vezes é de uma boa qualidade. E por aí vai. Às vezes testemunha presencial que viu que o réu estava fora de casa e foi levado forçadamente para dentro de casa, invalidou a busca e apreensão. Então, é relativo. Né? É trabalhar com as ferramentas que a gente tem. E se não tem lá, a gente vai tentar enfraquecer com elementos externos. Eu acho que se eu conseguir sintetizar, seria mais ou menos isso. Hoje, trabalhar em processo de tráfico na defesa é muito diferente de quando eu comecei. Muitas coisas que a gente está discutindo, que você acabou de falar, não eram tão pensadas há 12 anos. Hoje, a gente vê quantas decisões por dia o STJ toma quanto à busca e apreensão. Acho que é a coisa que o STJ mais decide diariamente. Aqui eu boto até um desafio para quem quiser. Entra lá no site do STJ, jurisprudência, e aí escreve penal na busca. E bota ali na ordem cronológica. Vê, portanto, as decisões mais recentes. Vai passar ali umas 10 decisões, acho que 5, 6 são sobre busca e apreensão. E cadeia de custódia também é uma discussão. Claro, a lei anticrime colocou no Código de Processo Penal a cadeia de custódia e já estão ocorrendo algumas relativizações, mas no caso do tráfico de drogas é especialmente relevante. Eu digo isso por um caso que eu atuei, acho que já tem um ano mais ou menos, que foi um caso de tráfico internacional partindo de Guarulhos, no aeroporto, para Frankfurt. E apreenderam a droga lá. E a droga que chegou aqui era menor. 20 quilos de diferença sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação, nada, nada. Vamos dizer assim, apreensão de 120 quilos em Frankfurt. E aí Eu não estou conseguindo te ouvir, professor. me Agora ouvindo agora? Agora sim. Ah, perfeito. Deu para ouvir a parte que eu falei sobre o tráfico internacional? Acho que Agora agora vai. cortou o seu Agora áudio. vai. Eu Eu não estou conectei, ouvindo. reconectei. Agora vai. Eu acho que com os fones não funciona muito bem. Eu já tentei fazer live com os fones, Então, o não, senhor vai não me deu dando certo. feedback, porque eu estou em É, casa e eu tenho uma cachorrinha bastante barulhenta, então por isso que eu coloquei para tentar isolar. tá, eu vou repetir então. O pessoal está pedindo ali para repetir essa parte do tráfico internacional. No ano passado, eu atuei em um caso, o cliente estava até com o nome dele na Nossa. lista vermelha da Interpol, da fusão vermelha. Não tinha sido preso, mas tinha um mandado em aberto há quase um ano. E uma das coisas que me chamou a atenção ali foi a questão da cadeia de custódia. Por quê? Era basicamente um tráfico internacional saindo de Guarulhos, do aeroporto,
para Frankfurt, Alemanha. Teve a apreensão lá. Só que lá teve a apreensão de uma coisa, de uma quantidade, e chegou ao Brasil uma quantidade menor. Ah, mas quanto menor? 20% menor, mas mais ou menos. Então, digamos, não lembro exatamente, mas acho que 120 quilos de droga apreendida lá e chegou ao Brasil 100. E não tinha nada nos autos explicando o motivo disso. Ah, não, porque usaram 20 quilos para fazer perícia na Alemanha. Sei lá. Não sei, daqui a pouco o perito é ruim. Tentou uma vez, deu errado, foi fazendo. Qualidade da Grama por grama até dar certo. Então, assim, olha como que a cadeia de custódia é importante e nós temos que trabalhar até com a busca e apreensão. Esse caso que eu falei, teve isso. Teve que se discutir a busca e apreensão e como essa apreensão da droga pode se relacionar com o réu, porque basicamente a única coisa que levava ao réu era um monitoramento, um suposto monitoramento no celular dele daquela mala que tinha droga. Ou seja, não tinha mensagem, não tinha conversa, não tinha nada. O réu totalmente inocente, aqui não estou falando por falar, realmente inocente, e eles acharam um número que nem era dele, mas que tinha uma foto de uma pessoa parecida com ele no telefone, e por conta disso falaram, ele monitorou a droga até lá. Logo, tráfico internacional, associação, e aí nem sabe com quem. Olha como que as coisas são. Aí tem que discutir como foi a apreensão e como isso se relaciona com ele para discutir a autoria. Questão de autoria. Não foi ele que enviou, não foi ele que monitorou a droga. E, ao mesmo tempo, discutir a cadeia de custódia por uma coisa que aconteceu quando mandaram a droga para o Brasil. Nesses casos de tráfico que você atua aí, eu sei que essa região tem muitos processos envolvendo tráfico internacional, vindo, portanto, de outros países da América do Sul. E eu até já estou em vários casos interessantes aí dessa região. Casos que passam pela BR são bem interessantes, de apreensão de drogas. Como você relaciona isso? Já falou sobre a busca e a apreensão, que cuida bastante dos processos, mas e a cadeia de custódia? Qual tem sido o desrespeito que você mais tem visto? Ou, também pegando outra questão que eu falei na live anterior, da mesma forma que a gente está cobrando cadeia de custódia das autoridades, agora querem cobrar da gente na investigação criminal defensiva. Porque a gente nem tem o mesmo acesso às coisas. Eu não estou fazendo perícia na droga aqui e tal, enrola e faz assim para fazer perícia. Mas querem que a gente também se preocupe com a cadeia de custódia. Enfim, hoje, como você trabalha mais a parte da cadeia de custódia? E alguma coisa diferente que você viu, alguma coisa, um vício na cadeia de custódia, em algum vícios caso? assim. Ou, às vezes, acontece de constar lá no processo aquele protocolo, né? Fulano abriu, tal data, fulano fechou, tal data. Às vezes, consta ali mesmo, violado. Eu, agente fulano de tal, encontrei violado, então a gente vai trabalhar para tentar enfraquecer aquela prova. Às vezes, não dá muito efeito prático, porque aquela prova não foi o fator preponderante. Tinham vários outros elementos que deixava nosso cliente numa situação difícil. Mas a questão da quantidade, que o senhor mencionou aí agora há pouco, a diferença, isso já aconteceu no processo. Não é uma quantidade grande, mas narrava assim: encontrei fulano, eu fiz uma pergunta, meio que um flagrante preparado, onde eu posso comprar material. Fulano me acompanhou até o local, cheguei lá, apreendi 14 quilos de maconha. Beleza. Lá na sequência, bem, 1 quilo estava com o fulano, com quem me... Se 1 quilo está com o fulano, eu não precisaria ter ido lá comprar no local, mas tudo bem. A soma tinha que dar 14 quilos no local físico, mais 1 quilo móvel, tinha que dar 15. Mas não existia como eu atrelar esse 1 quilo para esse agente móvel.
Então, assim, não tinha essa justa causa prévia para ir até o depósito. Só que, assim, aqui, o nosso tribunal é bastante rígido com a questão do tráfico, justamente por causa da quantidade que tem, né? Então, assim, às vezes a gente tem que trabalhar essa tese, bater a tecla, a gente não vai conseguir fazê-la ser acolhida, mas tentar preparar para a STJ. Essa questão do interestadual, o interestadual, ó, internacional, né? Eu já vi caso, eu não atuo muito em casos da Justiça Federal. Geralmente a nossa atuação é mais voltada para processo da Justiça Estadual. Mas tem algum caso, nós até fizemos um HC substitutivo de revisão, porque o cliente já estava com mandado de prisão expedido, então o trâmite da revisão não tem efeito suspensivo para a gente, não ia ser interessante naquele momento. E o que eles colocaram para fundamentar o tráfico internacional foi, no mínimo, curioso. Ah, porque na hora da abordagem, na entrevista informal, eu adoro essa expressão, entrevista informal, ele falou que o contato que ia receber se chamava Paraguai. Então, por isso a gente presume que é tráfico internacional. Né? Então, assim, tem que ter cuidado com os contatos que você tem no celular hoje, porque se tiver um nome, né, um pouco diferenciado, né, assim, absurdo, né? E é uma causa de aumento que, poxa, pesa muito na pena, porque eu já estou lá na dosimetria, na parte final. Mas aqui eu confesso que êxito de reverter com cadeia de custódia, a gente ainda não tem, só quando é muito escrachado, assim. A gente tem algumas varas mais garantistas, outras um pouco mais, né, acirradas, mais duras, mas às vezes acontece do cliente jurar de pé junto e falar, doutora, na minha balança eu não pesei cocaína, eu pesava só maconha. Eu não sei como esse laudo tem cocaína, detectou presença de cocaína, porque eu não trabalho com isso. E aí fica aquela, né? A gente não tem esse poder para poder aferir passos, pedir uma reperícia. O que você vai fazer? Exatamente. Eu tô anotando aqui, tem muita coisa pra gente conversar. Nossa, é, só a sua última fala eu anotei as 4, 5 coisas aqui que eu quero falar. Sobre essa parte de contatos no telefone, isso é muito preocupante. Porque, por exemplo, o meu barbeiro em Gramado, o apelido dele Sim. Baiano. E ele tá lá em Gramado, Rio Grande do Sul. Aí, imagina alguém que tem o contato dele guardado e fala assim, ah, eu vou deixar um negócio aí. Porque é uma coisa normal, cidade pequena. Ah, vou deixar, sei lá, umas chaves aí para depois passar alguém aí e pegar. Um amigo, um parente, alguém vai pegar aí um boleto que eu vou deixar para a pessoa pegar. Aí, primeiro que tem... Hoje, pela minha experiência vendo os processos de tráfico, não precisa nem usar a expressão droga para falar que é tráfico. Nada, nada. Ah, é porque falou ali coxinha. Coxinha, na linguagem deles, é droga. Não, pode ser o salgado também para a pessoa comer. E aí, se tiver alguém que tem lá um apelido, baiano, porque ele veio da Bahia e foi morar lá no Rio Grande do Sul, já pensam que enviou para a Bahia. É isso, é exatamente isso. Como você disse, tem que tomar cuidado com cada mensagem. E aqui é um conselho para quem estiver vendo este vídeo, essa live. Olha, comunique-se com as pessoas no seu celular como se a polícia federal ou outra estivesse acompanhando a sua conversa. Porque nunca se sabe. Uma hora, por muito pouco, seu celular pode ser apreendido. E vão olhar lá, mas encontramos aqui por acaso isso daqui. Encontro Então, muito fortuito, né? cuidado. Não, era para investigar aqui uma ameaça, sei lá, qualquer coisa, e acabamos achando aqui que pode ser tráfico isso. Já, enfim. A importância de subir ao STJ. Você falou algumas vezes sobre levar o TJ só para subir ao STJ. Nisso daí temos, primeiro,
a importância de respeitar as instâncias. Quando eu falo de supressão de instâncias, às vezes aparece alguém falando: olha, mas já tem decisão tal que falou que não tem supressão de instância se impetrar o habeas corpus sem pedir no primeiro grau, ou se fizer isso e tal. Ok, tem decisão para tudo que quiser. Tem uma decisão que reconheceu, como é que fala? Reconheceu, foi, eu não lembro exatamente, mas num caso de droga que tinha dentro de um pneu e absolveu por isso. Tem decisão para todos os lados, claro, mas não é melhor falar com quem tem que falar antes de subir para não se incomodar com isso? Perde aí um pouquinho de tempo. Quanto tempo se perde para fazer uma petição no primeiro grau, esperar a decisão de um processo de réu preso, que é rápido, a decisão é veloz, e depois fazer o habeas corpus? E a mesma coisa. Ah, eu não vou fazer esse habeas corpus porque eu sei que o TJ não tem chance e tal. Eu ouço muito quanto a São Paulo, de fato. O TJ de São Paulo é bem rigoroso, é bem pesado. Mas aí sobe para o STJ e ganha. Sobe para o STJ, sobe depois para o STF e tem muito mais chance. Essas questões de busca e apreensão, hoje eu não me lembro de um TJ com entendimentos melhores que o STJ. O STJ anula em mais situações diferentes. Eu não vou dizer que é em maior quantidade, porque eu não tenho esse estudo, mas em mais situações diferentes. E agora uma questão, quando falou sobre aprender a droga e tal, que o indivíduo está andando, você tem orientado os seus clientes a começarem a voar? Porque assim, não é sério, a conversa é séria aqui. Eu estou tentando muito sério, porque se o indivíduo está com droga e ele está parado, ele está esperando o comprador chegar para ele vender. Está ali olhando na esquina, está esperando e tal, em atitude suspeita. Aí se o sujeito está com a droga e está andando, é porque ele está fugindo. É atitude suspeita também, porque ele está fugindo, quer levar logo a droga para o local em que ele vai vender. Eu me pergunto, acho que a única tese, então, é voar. É começar a orientar a voar. Porque andando é tráfico. Parado é tráfico. Você nota isso também? Quanto a esses casos assim que é a busca pessoal, no caso, não a busca Aquela domiciliar. amostragem, né? Ai, Deus, esse negócio aí do tá parado, tá ruim, tá parado, tá errado, tá andando, tá errado, né? Vai fazer o quê? Vai levitar, então, né? Até teve um. Pois é. Fez um gancho agora com a questão de provas. Agora eu lembrei de um outro caso. É um cliente que estava de tornozeleira por uma outra razão, outro processo. Ele estava na frente da casa dele tomando tereré. E aí a polícia já tinha feito algumas abordagens, indivíduo conhecido e tal. Falei assim, bem, a gente chegou no momento que ele estava passando. Só que esse cliente que estava de tornozeleira, ele é usuário, ele estava usando o dele. O cara chegou e veio perguntar se ele tinha. E ele falou: não, isso aqui é meu, sai daqui. E aí nessa hora fechou, pronto, traficante, estava lá, pegamos na hora, tinha R$ 10, dinheiro trocado. Às vezes assim, dinheiro trocado, R$ 20. Não existe muitas formas de eu ter R$ 20. Ou eu vou ter uma nota de 20, ou eu vou ter algumas possibilidades de combinação de nota de 5, ou tudo de 2. Mas é muito difícil, geralmente é 5 e 10. Isso não é dinheiro trocado totalmente para poder caracterizar, mas enfim. Eu sei que na audiência lá de instrução e tal, não, é porque a gente abordou ele porque ele estava em atitude suspeita. Tá, mas e qual que era a atitude suspeita? Ah, doutora, tá aí no relatório. Eu falei, não, eu preciso. Aqui as provas são para o julgador, então eu estou te perguntando para a gente poder produzir em juízo, tal. Ah, a gente encontrou ele mais para frente lá num terreno que é muito conhecido de área de traficante. Eu falei, tá, mas qual que era a distância da casa dele? Porque depois vocês foram na casa dele, conversar com o pai dele e tal, avisar da prisão. Ah, era X. Era meio longe, eram uns 2 quilômetros, né? Beleza. Eu sabia que o cliente não tinha saído de frente da casa. Só que ele estava de tornozeleira. Aí eu pedi para oficiar
lógico, né, eu falei com o cliente antes e tal, para poder oficiar a central de monitoramento, para demonstrar o trajeto da onde ele estava, porque ele não estaria naquela região, que por isso que gerou a abordagem, enfim. Então, essa questão do tá parado, tá andando de moto em atitude suspeita. Se a gente for olhar, qualquer motoqueiro que ande agitado de entrega, ele parece que ele tá em atitude suspeita. Pelo fato de dirigir com rapidez, sem tempo para entrega, eles têm que fazer o corre deles. Ah, mas eu vi a moto estava em alta velocidade. Tá aí. E... Ah, mas é que a moto estava fazendo manobra, todo motoqueiro costura, qualquer motociclista faz isso. Então, assim, às vezes a gente vai perguntando os elementos e começa a irritar. Eles começam a ficar bravos na audiência, né? Mas, tá aí, o que é atitude suspeita? Ah, apresentou nervosismo. Acho que até eu nunca fui abordado por... Acho que eu fiz bafômetro uma vez só na vida, mas você fica meio assim, você fica desconfortável. Você não é um negócio assim que você tá combinando, vamos tomar um café. Não, o negócio é esquisito. Você vai apresentar o nervosismo. Então, assim, essa vai ter que levitar, né? Porque, mas ele é uma pessoa que já é conhecida, a gente já sabe, já abordou. Tá, mas outras vezes a gente tá falando de agora, né? Então, assim, é delicado, é um pisar em ovos, assim. Olha, sobre bafômetro, eu também só fiz uma vez na vida e eu fiquei nervoso, sendo que eu tinha dado aula, eu tinha trabalhado o dia inteiro, viajado 2 horas para dar aula em Porto Alegre. Cheguei lá, na verdade, em Canoas. Dei aula, saí e me abordaram na saída. Eu saindo da faculdade, eles me abordaram na saída. Fazer o bafômetro. Eu fiquei pensando, caramba, será que eu recuso? Será que eu recuso? E aí depois, caramba, eu tava dando aula e bebendo água. Não tem álcool na água. Eu vou fazer o bafômetro. Então, a pessoa fica realmente Esse nervosa negócio. com qualquer tipo de abordagem. Só Não interrompendo só um interessa. pouquinho o gancho do bafômetro, foi engraçado, que foi bem na época da pandemia, né? E eu não bebo bebida alcoólica. A única coisa que eu tomo na vida é água e café. Aí só falta o café sair agora, não, porque é a única coisa que eu tomo em excesso, né? Aí tá, virei assim, me parou. Aí ele falou assim, não sei o que, ele tava de máscara, eu não consegui entender direito o que ele falou, né? Aí ele, a senhora pode fazer o bafômetro? Eu falei, posso. E aí ele me entregou, praticamente ele quase jogou no meu colo uma caixinha e eu falei, tá, mas cadê o canudo? Porque eu via que era de canudo, os que eu via na TV, né? Tinha tipo um canudinho, né? Ele falou meio de longe que ele não queria chegar perto por causa da Covid, assopra aí no buraco. Aí eu achei aquele negócio estranho, sabe? Eu assoprei e tal. Aí ele, não, deu zero. Eu falei, não, vai dar zero, porque eu não bebo. Até encontrei um policial militar que é amigo do meu irmão, é policial militar, até cumprimentei ele, mas depois, né? Até então, foi um negócio desconfortável. Ainda mais na pandemia, que você não tá entendendo o que a pessoa tá falando, tá de máscara. Eu nunca tinha feito, os que eu vi tinha canudinho, esse não tinha. Então, assim, às vezes falta um pouco também de instrução e falar, olha, se você quiser, você pode se recusar, mas eu estou te convidando, te oportunizando você a fazer. Nem essa advertência eu tive. Ó, faz aí, joga no colo e assopra. Tem um meme na internet que explica muito bem o nervosismo com a chance de ser abordado na polícia, que é a pessoa tá andando, já aconteceu com todo mundo. Você está andando na rua, aí vê um carro da polícia, você começa a pensar assim, eu tenho que agir normalmente. Eu não posso parecer suspeito. Eu tenho que agir como se eu não tivesse feito nada de errado. Só que você não fez nada de errado. E aí você começa a andar olhando o movimento do braço, da perna. É igual quando alguém fala, preste atenção enquanto você mastiga. Aí você começa a prestar atenção e deixa de ser Chama mais totalmente atenção. natural. É a mesma coisa. Só que chama mais atenção. E isso que você falou sobre a atitude suspeita, tem que ir até o fim. Atitude suspeita é conceito, não é fato. Mas nervosismo, isso é conceito, não é fato. O fato é falar, por exemplo, estava em atitude suspeita porque estava demonstrando estar nervoso, porque, sei lá, saiu correndo, pulou o muro, alguma coisa assim. Isso é um fato. Saiu correndo e pulou o muro. Agora, quem vai falar que isso é nervosismo e que esse nervosismo é atitude suspeita é o juiz. Eu já tive um caso, por exemplo, que eu fui acompanhar um cliente na delegacia e aí
o delegado perguntando para o cliente, o caso de acidente de trânsito, perguntando para ele, nesse dia, você conferiu os freios do carro? Aí, não, nesse dia eu não cheguei a conferir os freios do carro. Não fazia isso todos os dias. O delegado botou, que confessa ter agido negligentemente no dia do acidente. Peraí, ele não falou nada de negligente, está interpretando. Então bota aí logo que ele matou a pessoa. Não fala que bateu, enfim. E aí depois ainda teve outra. Perguntou para ele, você bebe? Socialmente, lá de vez em quando e tal, que confessa cerebro habitual. Gente, e aí, pode ver, eu acho que a primeira aula do curso que eu coloquei lá na vida, a primeira aula foi leia o termo de audiência. E leia também tudo que você vai assinar. Não adianta ir lá na delegacia falar que está acompanhando, está orientando e tal, e aí pega o papel, assina enquanto está conversando sobre outra coisa e devolve. Não é assim que funciona. É parar e ler. Ah, mas aí vai tomar muito tempo. Eles estão lá para isso. É o trabalho deles. O trabalho deles é estar ali, não é favor. O senhor falou, não estão te eu dando acho que eu lembro presente. dessa aula, desse negócio da ata da audiência. O problema é muito difícil. E às vezes não é nem por maldade de quem está fazendo a oitiva. Às vezes é o jeito que ele interpretou, e às vezes ele vai ter uma visão mais acusatória. Enfim, ninguém é livre de influência. Não existe nem depoimento livre de influência. Todo mundo vai ter um lado. Mas, assim, é muito difícil você terminar uma oitiva. Aqui, o que faz? Como sigo? Aqui cai muito, que é o sistema aqui que a polícia faz, as ocorrências e tal. Geralmente eles fazem um documento no Word, ou mostra na tela, ou imprime aquela versão que não está finalizada para a gente olhar, conferir e falar, olha, o que eu faço? Eu não estou ali para falar pelo cliente, estou ali para tentar traduzir e retratar o que ele falou. Olha, nesse ponto aqui não foi bem assim que ele disse. Você lembra que ele falou tal coisa, para deixar aquilo ali da forma como o cliente. Também não vou ser desonesta para o cliente falou A, eu vou lá e desfaço totalmente B. Porque assim, os clientes passam, a nossa credibilidade fica. Mas é muito difícil você terminar um oitivo e não tem nada para você apontar. Ata de audiência, ata de júri, cansei de fazer checklist de nulidade. Chego lá, o Caio fica tirando saco, eu sou fiscal de ata. Eu vou lá e vou, essa aqui tá anotada. Essa daqui tá anotada. Por quê? Porque depois que finaliza, não adianta eu querer depois alegar isso no recurso. Se eu não coloquei lá, não existe no mundo. Exatamente. É igual alegar nulidade que não constou na ata do júri. Aí, que o promotor falou sobre o silêncio. Mas não tem nada na ata falando. Não foi gravado. E aí? É interessante que em várias salas de audiência tem uma coisa que eu acho que deveria ter em todas, que é o seguinte, o monitor para o MP e o monitor para a defesa. E se tiver assistente da acusação, querelante, o monitor para lá também, que mostra o tempo todo o que está sendo colocado na ata de audiência. Deveria ser assim, para ninguém precisar parar depois, eu vou ler, não, é que tem que modificar. Porque até esse pedido de modificação gera um constrangimento. Se não for um advogado um pouquinho mais experiente, vai olhar, tá errado, mas vou deixar aqui, eu não vou incomodar, porque já foi impresso, o promotor, o juiz já assinaram, então vou ter que pedir para mudar, para imprimir de novo. Não é assim. Agora, o último tema jurídico que eu quero falar, isso daí está guardado aqui para falar desde o início, quando você falou sobre flagrante preparado. Esse caso do delegado que recorreu. Estou até com a notícia aberta aqui no portal Migalhas. Sem legitimidade, delegado recorre de decisão que relaxou prisão. Ele fez um recurso em sentido estrito contra a decisão que relaxou a prisão. E aí, bom, na minha opinião, não sei se você vai concordar com essas coisas que eu vou falar, mas na minha opinião, o delegado não poderia fazer isso porque ele não tem capacidade postulatória. Capacidade postulatória é do promotor, do defensor, do advogado, mas o delegado, tanto que o delegado, ele não requer, ele representa.
porque ele não tem a capacidade postulatória. Nesse caso aqui, eu nem vejo interesse do delegado. Tudo bem, foi reconhecido como flagrante preparado, e aí pode-se ter uma ideia de que isso pode gerar alguma responsabilização. E aí ter o interesse em demonstrar que não foi um flagrante ilegal. Aí faz sentido pensar que tem esse interesse, mas isso não é interesse processual. É interesse em, se der problema criminal, fazer a defesa no processo criminal. E aí, só pontuar rapidamente aqui algumas coisas que ele utilizou. Que o delegado disse que é uma prática, é uma inovação não tão recente, e que o direito de zelar pela saúde pública está intrínseco às suas funções. Ele falou que o artigo 3º da Lei 12.830 de 2013 dá tratamento semelhante entre o delegado e membros do MP. Na verdade, isso aí é para chamar de excelência, não é? Então, o delegado vai poder fazer tudo que o MP pode fazer. Não é assim. Ele está querendo dizer que, por ter essa equiparação, quanto ao respeito, quanto a ser chamado de excelência, o mesmo tratamento, teria capacidade postulatória do promotor. E eu discordo disso. E aí, uma outra coisa que fala aqui é que ele defendeu que teria a capacidade postulatória, poderia recorrer, falando que a magistrada provocou prejuízo à sociedade, pois, a menos de 10 dias de ser solto, o suspeito foi preso por ele praticando nova conduta criminosa. Então, na sua opinião, está certo isso? Está certo o delegado fazer um recurso em sentido estrito para defender a legalidade da prisão que ele fez? Você me lembrou daquele meme. Rapaz, tá certo isso. Gente, qual que é o inciso que ele colocou, professor? Deixa eu ver aqui. O inciso... 581, inciso 5º. Mas, em tese, está certo. Conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Em tese está certo, porque assim, o recurso em sentido estrito é cabível, sim, quando se trata de alguma questão quanto à prisão. Então, a prisão preventiva, por exemplo, foi negada ou revogada, ou concedida a liberdade provisória, ou relaxada a prisão em flagrante, pode fazer o recurso em sentido estrito. Só que quem faz isso é o Ministério Público. E aí, assim, normalmente é difícil ver isso na prática, por quê? Porque o juiz concorda com o MP, normalmente, não tem discordância, então concorda com tudo, o MP nunca está insatisfeito. Quando eu vi a primeira vez, era em um processo físico, e aí tem que formar o instrumento. O processo fica ali no primeiro grau andando e sobe apenas o recurso em sentido estrito para discutir a prisão. Que não tem efeito suspensivo, né? A gente sabe até quando o favor da defesa não tem. Esse inciso, eu vou ter ousadia de... Tem alguns autores que, inclusive, eles repelem esse tipo de possibilidade recursal que discute quando há concessão da liberdade, né? Então, eu acho que ele já é um inciso estranho por si só. E aí, quando parte... uma coisa que nem o senhor falou, é o tratamento paritário, né? É o tratamento que nem nós, né, advogado, juiz, tem que ter. Mas isso não me faz ter o poder de requisição de um promotor, não torna que eu possa presidir a audiência, não. Cada um tem as suas atribuições. Então, não é atribuição. Atribuição é representar. A minha opinião era que fosse homologado esse flagrante. Se ele não foi acolhido, cabe ao titular da ação penal discutir isso, né? Então, acho que até da capacidade inicial aí da postulatória, e nem a questão do interesse, porque, que nem o senhor falou, se fosse para tentar demonstrar que não houve ilegalidade ali no procedimento, né?
Mesmo assim, isso não cruza com a liberdade. Então, assim, eu tenho que ter interesse na causa em relação à liberdade, ao fato de eu demonstrar que a liberdade daquele agente vai colocar em perigo, vai cumprir alguns dos requisitos 312 e tal. Ou existe perigo gerado pelo estado de liberdade, né? Que é um dos requisitos que vem no pacote anticrime, mas não cola, né? Porque nunca tem e sempre tem, né? Então, enfim, nunca é dito, mas sempre tem. Então, eu até vi, né? Eu recebi o arquivo lá eu faço parte do grupo lá do senhor, só não lembrava do inciso. E uma questão que eu achei, assim, eu não conheço, eu não estou fazendo nenhuma crítica, quem sou eu para criticar alguém? Mas a gente pensar do ponto de vista institucional, quando eu coloco algum argumento de autoridade, olha, imagine o senhor, num parecer do senhor, esse meu parecer tem que ser acolhido lá como se fosse um assistente pericial dentro de um processo, porque eu tenho X títulos, porque a gente sabe da capacidade técnica do senhor. Isso não é argumento legal, que o juiz está atrelado à legalidade, ele não está atrelado a, poxa, esse aqui é um HC daquele, esse aqui é um doutorão, esse aqui é legalidade. Então, o argumento aí de experiência, de respeitabilidade, eu acho que para mim não colou legal. Eu achei pesado, mas enfim, né? Além dessas questões, né? Eu também acho isso e acho que o MP vai pegar um trecho da sua fala quando você disse sobre o inciso 5º ali, que não concordo com a existência desse inciso. O MP vai pegar um trecho, vai postar na internet e vai escrever assim: ela não conhece o princípio da ampla acusação. Porque é isso que estão usando agora, né? Eu achei que o delegado ia utilizar esse princípio, que ele nem é da acusação propriamente, mas agora não basta falar ampla defesa que tem previsão legal, o MP quer paridade de armas falando de ampla acusação. Ou, no júri, plenitude da acusação. Enfim, é uma coisa o indúbio para muito a estranha, mas sociedade já enfim. ficou, né? Já colou, então eu não duvido mais nada. Daqui a pouco vai ter plenitude de acusação também. E já estamos no nosso limite para podermos até salvar essa live. A outra não deu para salvar, não. Acho que deu um erro por conta do tempo. E aí, para encerrar, eu gostaria de saber quais são os seus próximos passos daqui em diante, o que você planeja para a sua advocacia e mais qualquer outra coisa que você queira falar. Bem, além de buscar um 0,01% melhor todos os dias, o que eu almejo para a advocacia é continuar esse aspecto artesanal, essa visão mais dedicada, mais individualizada. E eu confesso que eu tenho um pé, assim, uma inclinação para talvez a vida acadêmica, mas não de dar aulas. Eu acho que eu não tenho. Eu acho que dar aula é questão de dom, mas pelo menos mestrado, questão de interesse de estudo, satisfação pessoal mesmo, de talvez, quem sabe, né? Vou usar aqui, né? Quem sabe, pareceres, não sei, quem sabe um dia. Então, assim, de uma forma você construir, reforçar a questão de autoridade e poder contribuir com outros colegas, porque afinal é isso, conhecimento não adianta nada se você guarda só para você. Então, eu acho que é isso que eu penso da advocacia. Eu consegui escalonar um ponto, eu consegui dedicar um pouco mais de tempo para estudo, que isso é algo diário, e aí, no futuro, quem sabe, trabalhar com essas vertentes aí. Quem sabe que o futuro espera. Aí é possível. Eu comecei a fazer parecer muito antes, eu diria que 40 anos antes do que eu planejava. Então a gente nunca sabe, as coisas vão acontecendo, principalmente para quem se dedica, que é o seu caso. E de alguma forma os cursos te ajudaram Poxa, nessa professora, jornada sempre até tira agora? alguma sacada.
das entrelinhas. Às vezes eu tô lá distraída no exercício, de repente eu escuto um negócio e falo, não, peraí, vou voltar. Esse recurso de voltar 15 segundos é ótimo no Hotmart. É. Aí, porque às vezes a gente pega tanto o caso ali, meio que fica, né, mecânico, e de repente você esquece de ver uma entrelinha, um E, um aditivo. Aquelas aulas do cyberbullying eu achei muito legal, porque assim, destrincha de uma forma que você consegue ir pegando enquanto eu tô fazendo outra coisa. Então, otimiza o dia, entendeu? E porque sempre tem algo para aprender. E nos stories também. Nos stories, eu consumo vários conteúdos, né, de direito penal, mas eu confesso que é muito difícil um dia que eu não assista em todos os stories. Eu tô sempre olhando, sempre tirando alguma coisa que eu possa aprender. É como você falou, não adianta estudar e não compartilhar, né? E o meu objetivo é compartilhar até para quem não pode pagar o curso. Então, nos stories, no YouTube, nos grupos do WhatsApp, em qualquer outro lugar. E eu acredito que daqui a algum tempo, não vai ser muito tempo, a gente vai fazer outra live e você já vai estar em outro ponto da carreira. Talvez tendo feito essas coisas que você disse que quer fazer, talvez outras coisas que você nem pensou agora, quando você me respondeu, coisas que vão acontecendo assim, sem um planejamento, igual aconteceu comigo, comecei a fazer parecer, sendo que eu queria fazer isso com 70 anos, depois resolvi atuar novamente nos casos concretos, na linha de frente e não só nos pareceres, que é uma coisa que eu achei que eu não iria atuar, porque parecer é cômodo, você faz ali, entrega e não tem que falar com o juiz, promotor, não tem nada disso. Mas, de qualquer forma, eu sei que a gente vai fazer novas lives, essa é só a primeira com você, a segunda desse projeto de fazer lives com os alunos. E eu te agradeço muito, foi excelente. A gente conversou sobre várias coisas diferentes. Fomos de ANPP para recurso sentido estrito, para tráfico, para prova, para início de advocacia, para tudo. Falamos um pouco de tudo aqui. Muito obrigado mesmo. Você sabe, pode contar comigo para o que precisar. Eu falo isso para todo mundo. Tem um vídeo lá no início do curso que eu falo exatamente isso. Estamos juntos no que vocês precisarem. Agradeço muito pela confiança e agradeço também a todos que estão aqui. Uma quarta-feira à noite, muita gente passou aqui e muitas pessoas que verão ainda, porque a live ficará salva. Então, muito obrigado Eu que mesmo e agradeço. uma Boa noite, excelente professor. noite. Boa noite a todo mundo. Noite.